Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Felipe, eu moro aqui no Reino Unido já fazem 5 anos. Teve um pequeno intervalo aí que eu passei no Brasil durante a pandemia, mas enfim. Aqui no canal eu falo sobre diversos assuntos, incluindo cidadania italiana, vida aqui no Reino Unido, conto da minha vida aqui. Falo também, de notícias, de coisas que estão acontecendo na Europa principalmente, porque a gente sabe que infelizmente as coisas ruins muitas vezes começam aqui e espalham pelo mundo, né? Claro, também as coisas boas, mas em se tratando de coisas ruins, acho que a pior de todas as coisas ruins que já aconteceram na humanidade começaram aqui na Europa, que são as guerras mundiais. Muita gente tem me perguntado, por eu estar aqui, sobre essa possibilidade de haver uma terceira guerra mundial. E isso porque nós já tivemos diversas declarações de oficiais de alta patente de vários países que fazem parte da OTAN, da Polônia, da Estônia, diversos outros países. Nós tivemos aí generais, pessoas que têm altos cargos na própria OTAN também falando que a invasão que está ocorrendo lá na Ucrânia, ela pode desencadear uma guerra com outros países da Europa e consequentemente virar uma guerra mundial. Isso porque todos os países têm aliados e pelas alianças militares um país tem que auxiliar o outro. Então por isso eu recebo algumas perguntas de pessoas querendo saber como esse assunto está sendo tratado aqui. Existe essa conversa nos jornais, assim, a gente vê notícias, algumas pessoas temendo isso, e principalmente por parte dos governantes. É estranho porque nós vemos, como eu falei, essas pessoas de alta patente, alguns presidentes estão dizendo que poderia ter no futuro um envio de tropas da OTAN lá para a Ucrânia para lutar contra a Rússia. Mas pessoal, olha, uma coisa que a gente tem sempre que lembrar: esse tipo de coisa, essas decisões de começar uma guerra, de enviar tropas, de tomar essas atitudes drásticas contra outros países, elas são, olha, nada pode dizer que é 100%, mas sei lá, 99% dos casos elas são à vontade dos governantes. Da mesma forma é essa situação atual. Se você perguntar nas ruas para as pessoas que moram aqui na Inglaterra, nenhuma delas é a favor de ir para a guerra, ou então a esmagadora maioria não é a favor de ir para uma guerra. A não ser algum maluco, alguma pessoa muito idealista, As pessoas que estão vivendo aqui suas vidas, estão indo para o trabalho, voltando, estão fazendo suas atividades domésticas, elas não querem ir para uma guerra. Imagine isso. São os governos que decidem começar as guerras e enviar tropas, enviar os jovens para ir lá morrer, enquanto que os próprios governantes mesmo ficam nos seus palácios, Isso daí realmente é um absurdo. Então isso é algo que a gente tem sempre que lembrar, porque quando a gente pensa nas guerras entre os países, claro, as pessoas que estão ali lutando e elas foram enviadas para aquele conflito, elas vão lutar, pela sua vida, vão tentar vencer. Mas as pessoas que estão aqui que não foram, elas não querem entrar nesse conflito. Essas pessoas muitas vezes nem sequer apoiam a decisão do governo de mandar o exército para lá. Mesmo que seja uma pessoa, por exemplo, um idoso que não vai mesmo ser enviado para a guerra, ele não quer isso. Ninguém quer que um país entre em guerra. Então, caso aconteça algo assim, isso é simplesmente a vontade dos governantes. O povo inglês aqui, eles não têm ódio do povo russo. Se encontrar um russo na rua, não vão fazer nada contra ele, Não vai ter ataque, não vai ter nada disso. As pessoas entendem que essas coisas são decisões do governo. Então isso é algo muito raro, Não digo que não exista, mas o ódio entre os povos, os cidadãos odiarem outros cidadãos de outros países, isso é algo raro, ocorre, Existem alguns conflitos históricos, rivalidades, mas nesse caso específico, eu acho que não ocorre, pessoal. Houveram já batalhas no passado, que até mesmo aqui, na Inglaterra, foi aliada da Rússia. A própria Segunda Guerra Mundial, a União Soviética lutou ao lado do Reino Unido, da França e tudo. Então, essas coisas simplesmente são a vontade política, altera de acordo com o momento. Não é algo que a gente pode relacionar ao que o povo realmente pensa. Muitas vezes a gente sabe que as pessoas acabam sim votando naqueles políticos, mas na maioria das vezes os políticos não fazem aquilo que o povo queria. A gente não vê um povo também pedindo uma guerra e aí vai lá, vota num político que é a favor de uma guerra, Isso não ocorre. A população espera a melhoria da qualidade de vida, melhoria da saúde e poder de compra, etc. E aí vai lá e elege um político. E aí esse político, pensando em interesses internacionais, em alianças internacionais, eles acabam então se envolvendo nesses conflitos armados. Tivemos agora nas declarações do presidente francês Emmanuel Macron, dizendo que não dá para descartar a possibilidade de enviar tropas para apoiar a Ucrânia na guerra contra a Rússia. A gente sabe que a Rússia também vem ameaçando que, se isso acontecer,
haverá uma resposta dura e isso pode sim desencadear uma guerra contra a OTAN. Afinal, a França faz parte da OTAN, diversos outros países ali, Polônia, etc. Então, um ataque da Rússia contra algum desses países acabaria sim por iniciar uma guerra contra a OTAN. E o que impede a Rússia de envolver outros aliados, própria China? Talvez a China também tenha alguns interesses que são contra países da OTAN, como os Estados Unidos, e vocês imaginam tudo isso desencadeando, né? E claro, não é mais simplesmente um conflito como foram a Primeira e Segunda Guerra Mundial, nós estamos falando da era nuclear. Então, o que impede a Rússia de utilizar armas nucleares? Apenas o medo de que os outros países vão atacar eles também com armas nucleares. Porém, se a Rússia estiver perdendo, vocês acham que ela não vai utilizar armas nucleares? Os países da OTAN, vários deles têm também armas nucleares. E isso, todo mundo sabe que uma guerra nuclear provavelmente iria causar a extinção humana na Terra. Então, como é que pode a gente ver as conversas, as ameaças escalando, aumentando, sabendo que o resultado pode ser a morte de centenas de milhões de pessoas, ou talvez até bilhões de pessoas, ou talvez até todo mundo? Realmente não faz sentido. E a gente pensa, né, voltando ao assunto do Macron, das declarações dele, correndo o risco de iniciar uma guerra, talvez mundial, contra a Rússia, para defender a Ucrânia. Olha, pessoal, não estou diminuindo a importância do povo ucraniano, mas qual é o interesse da França em defender a Ucrânia? A França não tem uma aliança militar com a Ucrânia. É diferente o caso da OTAN, eles têm um tratado em comum que, se por exemplo a Rússia atacar a Polônia, todos os outros países da OTAN têm que defender a Polônia. Mas a Ucrânia não tem esse tratado com ninguém. E nós estamos vendo esse esforço imenso dos outros países de ajudar a Ucrânia. Com qual interesse? Que tipo de aliança, que tipo de laço eles têm com a Ucrânia? Eu acho que muito pouco, né? A Ucrânia fornece bastante grãos para os países, mas tem outros países que fornecem grãos. Claro que, né, pode existir a compaixão com o povo ucraniano, isso pode existir, mas isso seria por si só uma motivação para causar destruição, talvez de continentes ou talvez do mundo inteiro. É difícil mesmo de entender o que acontece, pessoal. Então acho que é muito mais um antagonismo contra a Rússia do que a vontade de ajudar a Ucrânia, sabe? Porque é isso que move mais os países e as políticas internacionais. Então é realmente absurdo. Se tem governantes aumentando as provocações, tomando atitudes que podem iniciar uma guerra direta de outros países contra a Rússia, e isso não reflete o que o povo quer. O povo está com medo, o povo quer continuar vivendo a sua vida, melhorar as suas condições de vida. É o que a gente continua fazendo e torcendo para que nada disso aconteça, né? Eu, claro, torço para que essa guerra na Ucrânia acabe também o mais rápido possível. Qualquer vida inocente tem que ser preservada. Toda guerra é estúpida, é algo que nem deveria mais existir nos dias de hoje. A gente fala de tantos direitos humanos e tudo mais, e a guerra é algo muito, muito ruim, que não tem como a gente falar de guerra e direitos humanos, porque as pessoas estão lá se matando pela vontade dos políticos. Então, a gente continua esperando que nada aconteça, que essa seja apenas uma continuação da Guerra Fria, porque eu não vivi a Guerra Fria, mas quem viveu conta que na Guerra Fria foi assim também, constantes ameaças de ataque nuclear, constantes ameaças de guerra entre os dois blocos, né? União Soviética contra os países desenvolvidos aí do bloco ocidental. Então é o que a gente espera, que esse seja apenas mais um triste episódio da nossa história, claro, mas que não aumente para uma guerra mundial. É só isso que a gente espera. Então, pelo vídeo de hoje é isso. Deixa aqui nos comentários a sua opinião e até mais.